Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo. Eu sou o Padre Antônio Simone e hoje nós vamos, no nosso curso de Bíblia e Teologia, falar um pouco sobre os números. Qual que é o significado, qual que é o sentido, qual que é a mensagem dos números na Bíblia. Nenhum número na Bíblia é colocado de qualquer maneira, sem um propósito. Se o número é 12, tem um propósito. Se é 18, tem outro propósito. Se é 144 mil, tem outro propósito. Se é 7 ou 6, é outra mensagem. Se é 3,5 ou 153, é outra mensagem. Então nós vamos, nos próximos vídeos, talvez uns 3 a 4 vídeos, vamos ver como é que vai ser o andamento de cada vídeo, nós vamos falar possivelmente sobre todos os números que ocorrem na Bíblia. Eu não quero ser exaustivo, mas eu busquei praticamente a maioria quase que absoluta dos números que ocorrem na Bíblia. Primeiro, obviamente, é o número 1, que é o número de Deus, que Deus é um. Deus é um. Deus é uno para os judeus. Quem começou com isso foi o judeu, foi a religião judaica. Antes da religião judaica, as religiões de outros povos, chamados pagãos, eram politeístas. A religião judaica começou mais ou menos neste nível, até que chegasse, no tempo do profeta Isaías, a definir o monoteísmo. Deus é um só, é único, não há outro Deus além do Deus verdadeiro. Deuteronômio 6,4, Zacarias 14,9 falam desse aspecto de Deus. Deus é um, é a origem de tudo. Como o número 1, né? O número 1 é a origem de todos os números. Daí a importância deste número. No Evangelho de João, é o Espírito Santo que faz a unidade entre o Pai e o Filho. Então, é uma unidade. E faz a unidade entre os discípulos. Então, eu sou um com o Pai e todos são um comigo no Pai. Então, o número 1 tem essa importância na Bíblia. É o número da divindade. O número 2 é um par perfeito. É o número 2. Naquele tempo, eles aceitavam 2 testemunhas, pelo menos, para um julgamento qualquer. Então, no mínimo, 2 testemunhas era aceitável para julgar algum delito. Zacarias 14,4, capítulo 14, versículo 4, fala de 2 oliveiras. Essas oliveiras são Zorobabel e Josué. Zorobabel representando a realeza e Josué representando o sacerdócio, depois do exílio da Babilônia. O exílio terminou em 538, mais ou menos, 537, 538, e Zacarias é um profeta do pós-exílio, fala dessas 2 oliveiras. Zorobabel, que era descendente do rei, que foi para o exílio, e Josué, descendente do sacerdócio, dos sacerdotes. O 2 também pode representar Moisés e Elias. Você se lembra da transfiguração? Moisés e Elias de repente apareceram. Moisés representando a lei e Elias representando a profecia. Elias era o profeta mais querido, mais famoso do Antigo Testamento. Então os 2 também representam este número, né? No livro de Oséias, capítulo 6, versículo de 1 a 2, o Senhor vai nos ferir e nos curar. Em 2 dias nos fará reviver. Em 2 dias, a importância do número 2, né? E nos restituirá a saúde. No 3º dia, nos restabelecerá totalmente. Esse entre os pagãos, era o reavivamento dos deuses. Era uma fé pagã, né? Os deuses da fertilidade. O reavivamento, né? Como uma planta que reaviva depois do inverno, de repente, nasce de novo as plantas, a vegetação na primavera. Então, o número 2, no 2º dia, nos fará reviver. Jesus passou 2 dias com os samaritanos.
comunicando para eles a boa nova, comunicando para eles a vida. Passou 2 dias com os samaritanos. É o tempo de fazer reviver, né? Em João, capítulo 11, versículo 6, Jesus deixou passar 2 dias antes de ir lá na morte de Lázaro, no enterro de Lázaro. Aí o 2 significa comunicação da vida definitiva. Lázaro nem precisava que Jesus fosse antes, porque já era um discípulo. Então Jesus vai só depois de 2 dias na morte de Lázaro. Já o número 3 é um dos mais importantes da Bíblia. Nós vamos demorar um pouco no número 3. É um número importante, porque é como se fosse o máximo de alguma coisa. Se 1 é o número de Deus, o 3, se a gente pudesse falar assim, é o máximo da divindade. É o 3. Por isso que Jesus ressuscita ao 3º dia. Não é que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, não é isso, né? Não tem um tempo depois da ressurreição, não tem tempo nem espaço, né? Depois que a gente morre. Mas o 3 é para mostrar, a morte foi totalmente vencida. E o que é a morte totalmente vencida? É a ressurreição. Então Jesus ressuscita ao 3º dia. No livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 2, Abraão vê 3 homens de pé diante dele. É uma alusão à divindade. A divindade. E também a hospitalidade de Abraão com esses 3 homens. E depois, mais à frente, vai falar que um deles é Deus, né? Os outros 2 são anjos, companheiros de Deus. Nós temos também o número 3, os patriarcas do povo de Deus, os pais do povo de Deus, do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, a totalidade dos patriarcas. No livro de Jonas, diz que ele ficou 3 dias no ventre do peixe. 3 dias. É um superlativo, né? O 3, né? É um superlativo para mostrar uma totalidade, um tempo necessário, né? Para fazer alguma coisa. É o 3, né? Ficou 3 dias. Jesus também vai ficar 3 dias no seio da terra, para depois ressuscitar. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe para ser julgado, para ser vomitado na praia de Nínive, para converter a cidade pecadora. Então, o 3 também indica esse superlativo que eu disse, né? Totalidade, passado, presente e futuro, a totalidade do tempo. Representa também o máximo da divindade, como eu falei, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade, né? É o máximo da divindade. O Pai que cria, o Filho que salva e redime e o Espírito que ama e santifica. Tudo é a manifestação total de Deus. Isaías fala, a gente repete isso em toda a missa, né? Isaías fala no capítulo 6, versículo 3, ele fala de Deus, santo, santo, santo. Quer dizer, para expressar o máximo da santidade. Santo, 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 3 vezes. Interessante que na missa também nós falamos, né? Santo, santo, santo. Na missa nós falamos, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o significado da missa. Nós falamos no ato penitencial, o Senhor tem de piedade de nós 3 vezes. É o máximo do perdão. Aí nós falamos no meio da missa, santo, 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 é o máximo da santidade de Deus. E mais no final da missa, antes da comunhão, nós falamos Cordeiro de Deus 3 vezes, para mostrar o máximo da doação, o máximo da entrega, que é o símbolo do Cordeiro. Jesus foi negado 3 vezes. Esse 3 é simbólico, né? É para dizer a totalidade das tentações que Jesus teve ao longo da vida. Esse é o número 3, as tentações, né? Todas as tentações são incluídas nesses 3 modelos das tentações de Jesus. Os bens materiais em relação ao mundo, o poder em relação às pessoas e a dúvida, questão da fé, em relação a Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes. É um modo de falar que ele, ao longo da vida, negou muitas vezes Jesus, ou então não percebeu quem era realmente Jesus, teve dificuldade para aceitar Jesus. Aí o galo cantou, né? O galo cantou e Pedro percebeu a sua negação. Na verdade, o galo aqui não é exatamente o animal, né? O galo é uma sirene romana e tocava de tempos em tempos para avisar alguma coisa importante, para falar sobre um horário importante. Aí o galo era o nome da sirene romana. Então a sirene tocou lá, aí
Pedro percebeu que tinha negado Jesus 3 vezes. Mas ele recebe o perdão de Jesus 3 vezes depois. Pedro, tu me amas? Amo. Então, 3 vezes Pedro é perdoado. A importância do número 3, né? Lá no capítulo 21 de São João. Em Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 2, 3 dias significa que a ressurreição vai acontecer. É uma alusão à ressurreição. Em Marcos, capítulo 8, versículo 2, a multidão já está com Jesus há 3 dias. Quer dizer, já aderiram a Jesus, já aceitaram Jesus, já obedeceram a Jesus. Por isso que ela está 3 dias com Jesus, né? Está recebendo de Jesus a vida que supera a morte. Ao 3, interessante, né? A multidão estava 3 dias com Jesus. São 3 reis magos, são 3 reis santos. O 3 aqui simboliza a totalidade dos povos pagãos, que a fé do povo, a fé popular, até deu nome, né? Belchor, Gaspar e Baltazar. Então os 3 reis santos simbolizam a totalidade dos povos pagãos. Falar sobre o 3º dia não é exatamente uma data precisa, né? É falar 1, 2, 3 dias, não é isso, né? Falar 3 dias quer dizer um lapso de tempo, né? É como se falasse da vitória imediata da vida sobre a morte. É falar dos 3 dias, né? É claro que é um número simbólico. Jesus prevê sua paixão 3 vezes. Em Marcos 8, 9 e 10. 3 vezes ele prevê a sua paixão. Por exemplo, na geometria, o sinal da perfeição é o triângulo. São 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Então a trindade é como se fosse um triângulo, né? Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. O 3 também é como se fosse a harmonização dos opostos. Tem o 1 e o 2, são opostos, né? O 1 é o uno, o 2 é o plural. A harmonização dos 2 é o 3, né? Uma unidade assim mais forte, mais íntegra, né? O judeu devia peregrinar a Jerusalém 3 vezes por ano. Na festa dos ázimos, na festa das semanas, que é Pentecostes, e na festa das tendas ou das cabanas. Lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. São 3 festas obrigatórias para o povo judeu ir peregrinando a Jerusalém. São 3 os filhos de Noé. Eles deram origem a toda a humanidade, ao 3 aí, né? É o Sem, o Cã e o Jafé. A totalidade da descendência de Noé. Daniel rezava 3 vezes ao dia para louvar o Senhor. Davi se prostra 3 vezes no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, o que significa adoração total, né? Adoração perfeita. O 3 significa também santidade, purificação, né? Em diversos textos que a gente vai passar para vocês depois, o significado do 3 como purificação. Engraçado, Israel, para nós terminarmos o número 3, Israel, você não podia comer o fruto de uma árvore nos 3 primeiros anos de vida da árvore. Levítico 19 proíbe isso. É claro que não tem sentido isso para nós hoje, né? Mas você não podia comer o fruto, até o 3º ano da árvore, você não podia comer o fruto dela, tinha que jogar fora. Uma coisa meio sem sentido, né? Mas só para mostrar a importância do número 3. Nós vamos agora então para o nosso quadro, para vocês guardarem as citações que eu fiz ao longo deste vídeo, para poderem consultar na sua Bíblia. Nós vimos hoje 3 números, 1, 2 e 3. Conforme o andar da carruagem, eu estou achando que nós vamos fazer uns 4 ou 5 vídeos sobre os números, o sentido dos números na Bíblia, que o sentido deles é muito importante. Então nós vimos hoje o número 1, o número 2 e o número 3. Se você quiser, pode consultar os textos que nós temos aqui no quadro para você perceber o que eu disse, né? Em relação ao número 1, ao número 2 e ao número 3, que é um dos números mais importantes, junto com o 7 e o 12, é o número 3. Então tem muitas citações e se fala muito no número 3 na Bíblia, para dizer o máximo de alguma coisa, né? Então nós temos aqui, ó, o número 1, todos os textos relativos que falam sobre o número 1. O número 2 ele é menos importante, tem menos textos. Mas o número 3, olha quantos textos nós temos para falar sobre os diversos aspectos do número 3. Então, vai lá direitinho
para você perceber o sentido exato desses números. Fique com Deus, um abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.